Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro sobre conscientização ambiental. Eu sou Aline Visotto, instrutora do SESI São Paulo, e convido você a refletir sobre algumas temáticas ambientais e a grande necessidade de reavaliarmos nossos padrões de comportamento em relação ao meio ambiente. Lembrando que essa mudança de comportamento é essencial para garantir a nossa qualidade de vida neste planeta. O objetivo do nosso encontro é promover a reflexão sobre a sustentabilidade, consumo e atitudes conscientes com relação aos recursos naturais, estimulando para a adoção de hábitos conscientes. Vamos refletir sobre alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia. O primeiro é o nosso olhar sobre o meio ambiente, onde nós estamos inseridos. O segundo é o tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais. E vamos falar um pouco também sobre a pegada ecológica, que são os rastros que deixamos no mundo, e vamos falar também dos desafios ambientais que temos hoje devido a vários problemas que nós temos, como aquecimento global, escassez de água, descarte incorreto de resíduos, etc. E também, para finalizar, vamos falar de pequenas responsabilidades individuais que nós temos, de forma que podemos minimizar os impactos negativos ambientais. Para iniciar nossa reflexão, vou fazer uma pergunta. Como você definiria o meio ambiente? Você já parou para pensar nisso? O que compõe ou faz parte do ambiente que você está inserido? Durante muito tempo, o homem não se enxergava como um dos integrantes do meio ambiente. Ele se colocava sempre em posição de soberania. Ele acreditava que ele estava no patamar mais importante do que os demais elementos. E talvez hoje estejamos colhendo o resultado dessa postura exploratória. Hoje sabemos que o meio ambiente é tudo que nos cerca. Isso envolve o sol, a flora, a fauna, o solo, o mar, os rios, a atmosfera, e a gente entende que nós somos os integrantes que compõem esse meio. Agora, continuando a nossa reflexão, estamos aqui no planeta Terra. Agora, acompanha comigo. Se nós retirarmos o Sol, o planeta continuaria existindo como é hoje? Não seria possível. E se retirarmos o ar, o planeta continuaria existindo como é hoje? Também não seria possível. Os rios, sem água, o planeta continuaria existindo? É claro que não, né? Assim acontece com o solo, a fauna, a flora e os demais elementos do meio ambiente. Então não seria possível. Portanto, precisam todos estarem presentes. E agora, vamos fazer uma nova reflexão. E se tirarmos o homem do planeta, o planeta continuaria existindo? Nesse caso, a resposta é sim. E talvez o mundo estaria até melhor do que com o ser humano. Sem o ser humano, o planeta teria condições de se recuperar pelos impactos causados pelo ser humano. Então, quem é que precisa de nós? Quem é que precisa de quem? Nós que precisamos do meio ambiente ou o meio ambiente que precisa de nós? Então, isso é muito importante a gente refletir. Nós somos totalmente dependentes dos recursos naturais e não apenas das nossas necessidades biológicas, como comer, beber. Nós somos dependentes economicamente desses recursos também. Olhe em sua volta. Onde você está, provavelmente tem energia, tem um computador, você está sentado em alguma cadeira. Enfim, cada objeto que te cerca foi necessário extrair algum recurso natural para ele ser constituído. Como você avalia que estamos lidando esses recursos dos quais somos totalmente dependentes? Somos dependentes biologicamente, economicamente, socialmente dos recursos que a natureza nos oferece. Daí a grande importância de utilizarmos os recursos com respeito e sabedoria, para que possamos garantir a existência nessa Terra. Dentro do contexto do que falamos anteriormente, o planeta vive bem sem as atividades humanas. Dentro da pandemia
que estamos vivendo e que começou no início do ano passado, temos vários exemplos de situações de impactos positivos que teve na pandemia por conta da ausência das intervenções humanas. Um exemplo disso, na Índia, a poluição do ar reduziu em 30%. Na Itália, tivemos no Canal de Veneza o que não acontecia há 60 anos, as águas ficaram cristalinas. Na ilha de Sardenha, foram encontrados e filmados golfinhos nadando. E já em Nova York, foi notado que 50% da poluição atmosfera também reduziu. E na China, que é hoje um dos maiores poluidores no mundo, o fechamento de lojas e indústrias resultou numa queda de 20% da emissão de gases do efeito estufa, como a emissão do dióxido de carbono. Isso equivale a uma redução global de 6%. Então, um país que reduziu um pouco das suas emissões conseguiu dar um impacto mundial, mesmo que pequeno, mais positivo. Bom, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Quando falamos que somos dependentes biologicamente, economicamente e socialmente dos recursos que a natureza nos oferece, estamos, de certa forma, enfatizando de que devemos ser sustentáveis para manter a nossa qualidade de vida, assim como a manutenção do meio ambiente. A sustentabilidade nada mais é do que suprir as nossas necessidades, sem afetar as possibilidades das gerações futuras de suprirem as suas. Ou seja, fazer com que as nossas ações hoje não impactem nas gerações futuras. Procure pensar nos seus filhos, nos seus netos, na sua família. Às vezes, pensando desta forma, você consegue visualizar as suas ações de hoje em questão do impacto no futuro. De forma indireta, estamos falando do tripé da sustentabilidade, o qual surgiu nos anos 90. O idealizador desse conceito foi John Elkington. Ele propõe que deve haver sempre um equilíbrio entre o social, econômico e ambiental. É preciso compreender que se o vértice ambiental não sustentar todos, os demais se romperão. Então, um depende do outro. Não basta apenas você ter um negócio onde só o lucro predomina, sem que case com o social e o meio ambiente. Os três têm que caminhar juntos. Ser sustentável é ter ideias que consigam renovar, gerenciar sem explorar, lucrar de forma responsável, além de viver e conduzir projetos que não prejudiquem nenhuma esfera. Então, os projetos precisam ser economicamente viáveis, socialmente justo e ambientalmente correto. E o que podemos fazer para caminharmos lado a lado com a sustentabilidade? O primeiro passo é sermos conscientes. Devemos refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas ações e as consequências que elas trazem. A conscientização ambiental gera a reflexão, o que uma simples atitude do dia a dia provoca no ecossistema local. Qual é o impacto do descarte incorreto de um resíduo doméstico em um rio? O que ele pode causar para a fauna aquática, por exemplo? Ter consciência ambiental nada mais é do que compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele. É entender que a sobrevivência dos ecossistemas depende do coletivo. É o ponto-chave para conseguirmos aliviar a sobrecarga da Terra. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Portanto, é fundamental que a consciência ambiental não fique somente no campo de ideias. Ela deve se transformar em ações práticas para que seja possível mudar a nossa realidade. Ao caminhar sobre um terreno delicado, deixamos marcas. Se a gente caminhar na grama, deixamos marcas. Se nós caminharmos na areia, deixamos marcas. Se a gente passar no barro ou na lama, caminhando, deixamos marcas. Cada passo fica ali simbolizando o impacto causado pela nossa passagem. E é assim também com a terra. Aquele novo produto, a última refeição consumida, a escolha de onde morar e como se locomover, o seu tempo no banho, o gasto seu de energia, tudo isso causa um impacto no meio ambiente. Em maior ou menor grau, isso indica se uma pessoa vive de maneira compatível à capacidade natural de regeneração do planeta. É a chamada pegada ecológica
que mede o impacto de cada um nos recursos naturais. Em linhas gerais, podemos dizer que a pegada ecológica foi criada para nos ajudar a perceber o quanto de recursos da natureza utilizamos para sustentar nosso estilo de vida. Vocês já ouviram falar que a humanidade consome mais recursos do que a natureza pode nos oferecer? E vocês já ouviram falar do Dia da Sobrecarga da Terra, Overshoot Day? Bom, este dia é o momento que nós passamos a demandar mais recursos naturais e serviços ecossistêmicos do que a Terra é capaz de regenerar em um ano. Isso quer dizer que precisamos, em média, de 1,6 a 1,7 planeta para suprir toda a nossa demanda de consumo. Como se costuma dizer, entramos no cheque especial planetário. A Terra tem que acionar a reserva planetária, que seria destinada à população futura, para suprir a nossa demanda atual. Esse dia da sobrecarga da Terra, em 2019, foi no dia 20 de julho. Em 2020, ele foi no dia 22 de agosto. Pode-se notar, vocês podem perceber, que de julho de 2019 para 2020, nós temos um mês a mais. Esse mês é devido à questão da pandemia. Por conta da pandemia, ganhamos um mês a mais por conta da consciência da necessidade de mudança de comportamento. Continuando a falar sobre outros desafios ambientais que estamos vivenciando, vamos falar sobre água? Como todos nós sabemos, a água é fundamental para a vida no planeta e para nós mesmos. Sem água, a vida não existe. Toda a evolução dos seres vivos está associada e depende desse líquido precioso. A humanidade tem seu desenvolvimento associado ao uso da água. E durante muito tempo, o ser humano considerou um recurso infinito. Apenas algumas décadas atrás, a humanidade percebeu que por causa do mau uso, da poluição, da contaminação, os recursos naturais estão se tornando cada vez mais escassos. E é preciso acabar com essa falsa ideia de que eles são inesgotáveis. Porque, gente, pode acabar. Podemos perceber o aumento da conscientização por meio dessas recentes reportagens, que sempre estão em alta nos veículos de imprensa. Diante dessa nossa realidade, precisamos compreender que a água não aumenta a sua quantidade no planeta, ela apenas está em movimento. Porém, se olharmos para a população humana, existe um aumento exponencial ao número de seres humanos. Ou seja, cada dia que passa, a população aumenta e os recursos diminuem. Então, no nosso atual cenário, é o seguinte: a população humana aumentando, o recurso da água se mantém igual. Infelizmente, ainda temos o agravante, que é a poluição, a contaminação, que acontece com frequência nos corpos hídricos. Você pode me questionar e falar, Aline, mas tem muita água no planeta. De fato, o planeta Terra é coberto em aproximadamente 70% de água. Porém, de toda a água do planeta, 97,5% estão nos mares e oceanos, ou seja, são águas salinas. E 2,5% é a água doce, que é a água que se encontra em geleiras, em lagos e rios, água subterrânea e a água que fica na atmosfera. Então, para exemplificar, considerando que temos uma garrafa PET, ela está cheia de água. Em 100% é água doce misturada com água salgada. E nessa garrafa PET, somente um copo de água é a água doce que é existente. Então, você já vê a diferença. E, considerando um copinho menor, que seria um copo de café, é água doce de fácil acesso. O que é água doce de fácil acesso? É água doce que se encontra em rios. E, dessa quantidade, somente uma tampinha é água potável. Então, olha a proporção como é pequena. Você sabia que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável? Segundo a ONU, nos países em desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% de doenças e mortes.
No século XX, o consumo de água aumentou 6 vezes mais, o dobro do crescimento da população mundial. Ao todo, 26 países enfrentam a escassez de água. E a previsão é que em 2025 afete 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. Precisamos cuidar da nossa água. Além dos problemas ambientais que eu falei anteriormente, como a escassez da água, a gente tem um problema que são os resíduos sólidos, que seriam o lixo que nós geramos. Um dos maiores desafios ambientais hoje, e acima de tudo da própria humanidade, é saber gerenciar todo esse lixo produzido diariamente. Devido à industrialização, desenvolvimento urbano, somado ao sistema econômico capitalista, a sociedade é estimulada a cada vez mais consumir. E o resultado é inevitável, que é a geração de resíduos sólidos. Quanto mais você consome, mais resíduos você gera. No Brasil e no mundo, existem legislações para regulamentar o gerenciamento dos resíduos sólidos de forma correta. A lei estabelece instrumentos para auxiliar o gerenciamento de resíduos. Pode-se destacar coleta seletiva, sistemas de logística reversa e educação ambiental. Eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre coleta seletiva e logística reversa. Bom, na prática, coleta seletiva é a separação de resíduos de acordo com o que é reciclável e o que não é reciclável. A ideia é separar os materiais que podem ser reciclados, dando uma destinação diferente a eles. Separar é fácil. Contribua com a coleta seletiva e jogue seu resíduo no lugar certo. A questão da coleta seletiva é muito importante. Às vezes você pode falar assim, mas Aline, onde eu moro não tem coleta seletiva. Mas separa o resíduo na sua casa. De repente, você pode doar esse resíduo para alguma instituição. Você pode levar num ponto de coleta e fazer um pequeno ato que vai fazer uma diferença enorme. Quanto de resíduo que você gera na sua casa por semana? Ou melhor, um dia sim, um dia não. Se você fosse armazenar todo o seu resíduo que você gera na sua casa uma semana, que espaço ele ocuparia na sua casa ou no seu apartamento, na sua residência? Você já parou para pensar nisso? Eu vou falar também um pouquinho sobre logística reversa. Em linhas gerais, a logística reversa nada mais é do que garantir que o produto retorne após o seu uso para o setor de origem, para que esse material ele possa ser reaproveitado em seu ciclo ou em ciclo produtivo, ou ainda, se necessário, ele passe por um processo de descontaminação e tenha uma destinação ambientalmente correta, mais adequada. Alguns produtos que estão inseridos no instrumento da logística reversa são pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, embalagens, lâmpadas fluorescentes e as demais lâmpadas, produtos eletrônicos em seus componentes, medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso, entre outros. Gente, não descartem esses resíduos com o seu resíduo misturado. Não façam isso. Procurem fazer a separação e levar no ponto de coleta ou devolver de alguma forma para o fornecedor para que ele faça o descarte adequadamente. Outro grande problema que enfrentamos e que também faz parte da nossa pegada ecológica é o aquecimento global. De uma forma simplificada, podemos dizer que o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra. E as suas causas podem ser naturais ou provocadas por intervenções humanas, que são em consequências do aumento da emissão de gases que aumentam o efeito estufa, como dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, clorofluorcarbonos, ozônio, etc. De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há grande probabilidade de que o aumento da temperatura na Terra está sendo causado por ação humana. E se voltarmos no tempo, podemos concluir que após a Revolução Industrial, houve uma intensificação significativa do efeito estufa,
Portanto, as atividades humanas passaram a ter influência importante nas mudanças climáticas. Então, é fundamental avaliarmos e repensarmos sobre formas de gerar menos impacto negativo. Entre as principais atividades humanas que causam aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas estão a queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, gás natural, gasolina, etc. A conversão do uso de solo, seja para construção de residências, seja para agricultura, entre qualquer mudança no solo. Na agropecuária, descarte de resíduos sólidos, lixo, né, no meio ambiente. E o desmatamento. Todas essas atividades que eu mencionei, elas emitem grandes quantidades de dióxido de carbono e de gases formadores do efeito estufa. As emissões de gases de efeito estufa, ela também pode ser gerada por outras atividades, como agropecuária e geração de energia, por exemplo, que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. Com o aumento do aquecimento global, temos vários riscos, maior frequência de incêndios, secas em locais que não tinham, enchentes em locais que não tinham, que destroem regiões, que levam ao avanço da pobreza do mundo, perda de áreas produtivas, o que é um gravíssimo problema para a humanidade. Agora vamos lá. Diante de tudo isso que falamos até aqui, é muito importante refletir sobre qual papel ocupamos nessa história. Ou melhor dizendo, o que podemos fazer para colaborar com a redução desses impactos negativos e assim garantirmos um meio ambiente mais sustentável. O primeiro passo é nos conscientizarmos. E o segundo passo é colocar em prática atitudes e ações sustentáveis no nosso dia a dia. Se cada um fizer sua parte, com atitudes simples do nosso dia a dia, é possível fazer a diferença. Somos muitos, está nas nossas mãos. Para isso, podemos adotar algumas atitudes para colaborarmos com a redução do aquecimento global. Economizar energia. Parece algo óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Essa economia ela pode acontecer de formas diversas, como quando você for sair do ambiente, apaga a luz. Use lâmpadas econômicas, como a lâmpada LED, por exemplo. Ela pode ser um pouco mais cara, mas com o tempo a economia que você gera acaba pagando o investimento. No trabalho, se você vai subir 2 andares, um andar, poxa, evita o elevador, vai de escada. Você vai estar se exercitando e, além de colaborar com a sua saúde, você acaba contribuindo indiretamente para o meio ambiente. Sempre que possível, antes de comprar equipamentos elétricos, dê preferência a equipamentos que possuem o selo Procel. Todos os equipamentos que têm esse selo, eles foram submetidos a testes de laboratório, credenciado pela Eletrobras, sob a supervisão do Inmetro. Somente aparelhos aprovados nesse teste ganham esse selo e o que garante a qualidade dos produtos. Eu vou apresentar algumas curiosidades que foram tiradas do site da Enel. Você sabia que tirar os seus eletrônicos do modo stand-by, você economiza R$ 5,00 por mês? Esse dinheiro pode ser utilizado, de repente, para você comer uma batata frita ou uma casquinha no seu fast food preferido. Se você passar roupa só uma vez se você juntar toda a sua roupa para passar de uma vez só no mês, você economiza R$ 20,00 na sua conta de energia. E se você reduzir o seu tempo no banho, você economiza em média de R$ 30,00 na sua conta. E se você trocar todas as lâmpadas da sua casa por lâmpada LED, você pode economizar até R$ 50,00 no mês. São coisas pequenas que, além de serem importantes para o meio ambiente, fazem a diferença no bolso, né? Bom, como eu falei das questões da escassez de água, dos problemas relacionados à água. Então, gente, economiza água. Não desperdiça, sabe? Aqui vai algumas dicas, né, para economizar esse recurso, que é o mais importante e o mais frágil do planeta. Bom, reaproveite a água da chuva, água da máquina de lavar. Você pode usar para lavar quintais, se você tiver um pet, você pode utilizar para lavar o seu quintal ou o espaço que seu pet fica. Fecha a torneira quando você está lavando a louça, quando você está fazendo a barba, quando você está escovando os dentes. Não tem necessidade de você deixar a torneira aberta. Uma torneira aberta durante 5 minutos,
ela gasta aproximadamente 12 litros de água. E se você abrir apenas nesses momentos de enxaguar, por exemplo, você vai consumir em média de meio litro de água. Agora imagina, lavando a louça, 15 minutos com a torneira aberta, gastando por volta de 117 litros de água. É uma quantidade considerável, né? E conserte vazamentos, porque o vazamento é o nosso inimigo oculto. Às vezes você tem um vazamento, sua conta está mais alta do que o normal, você não tem ciência, e às vezes esse vazamento que está sendo desperdício na sua casa, na sua residência, no seu trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, uma torneira pingando, em um dia, ela gasta 46 litros, em média, de água. Não use mangueiras, né, para lavar as calçadas, carros, quintais. Procurem usar balde e vassouras. Evite desperdícios de alimentos. Quando for ao mercado, compre apenas o que precisar. Faça uma lista, estabeleça as receitas e cardápios. Isso pode evitar compras impulsivas. Coloque no prato apenas o que você vai comer. Você sabia que pelo menos 1/3 de toda a comida produzida no mundo é perdida ou desperdiçada? Isso quer dizer também que são desperdiçados os nossos recursos, como água, mão de obra, transporte, que é usado na produção. Aproveite o alimento ao máximo. Você sabia que dá para fazer suco com a casca do abacaxi? Existem diversas receitas práticas e gostosas, fáceis de encontrar na internet. Temos também no SESI o site do Alimente-se Bem, para quem tiver interesse nesse assunto. Uma outra forma que você pode contribuir com o meio ambiente é destinando seu resíduo de forma correta. Em casa, no trabalho, na rua. Sempre descarte seu resíduo da melhor maneira possível. Na sua casa, separe os recicláveis dos não recicláveis. Os recicláveis devem ser encaminhados para a coleta seletiva. Caso o seu bairro ainda não tenha esse serviço, provavelmente tenha profissionais, catadores que recolhem esses materiais, ou até mesmo pontos de entrega voluntárias, espalhados no município, como eu falei anteriormente. Entre os resíduos domésticos, existem alguns materiais que possuem substâncias altamente tóxicas, se não forem descartadas de forma correta, e contaminam o solo e a água, comprometendo muito o meio ambiente e a saúde humana, que é o caso de pilhas, lâmpadas, baterias, entre outros. Para evitar esse problema, é preciso que cada um faça a sua parte. Encaminhe as pilhas, lâmpadas e todo o lixo eletrônico aos postos de coleta, ou para a loja que você fez a compra, para que sejam destinados de forma correta. No trabalho, provavelmente, existem coletores de coleta seletiva. Jogue o seu resíduo no lugar correto e não quebre essa corrente. Aqui eu vou falar de outras atitudes simples que você também pode colocar em prática. Não joga lixo no chão. Carregue até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Pense antes de imprimir. Imprima o que for necessário e, se possível, imprima frente e verso. Você sabia que para produzir uma folha de papel sulfite são necessários 10 litros de água? Apoie os agricultores locais. Se possível, compre alimentos produzidos na sua região. Isso evita o transporte de longas distâncias, além de incentivar o comércio local. Aí você pode falar assim, mas Aline, o que tem a ver? Pense, se você compra um produto de um outro estado, até chegar até você, quanto diesel, quantos gases foram emitidos. E evite sacolas plásticas. Prefiram usar as sacolas retornáveis, sacolas duráveis, sacolas de pano. São pequenas atitudes, são atitudes simples que fazem muita diferença. Bom, enfim, agora que você já sabe que muitos dos nossos hábitos no nosso dia a dia impactam nas condições de vida do planeta, esteja disposto a adotar práticas mais sustentáveis. Ao adotar essas novas práticas de consumo e descarte ou outras dicas que com certeza você pensou durante essa nossa conversa, você estará colaborando muito com a manutenção da nossa própria qualidade de vida e das gerações futuras. Faça a sua parte. Conscientize colegas, conscientize parentes, amigos, vizinhos sobre a importância de ter hábitos e práticas no dia a dia com conceitos sustentáveis. E nunca se esqueça, como disse Gandhi, quando uma pessoa muda, o todo também muda. Faça a sua parte. Gente, muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.